Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós continuamos no livro de Gênesis, lemos metade do livro, né? Porque ele tem 50 capítulos, nós já lemos o capítulo 25, 26 e 27. E hoje vamos ler o 28, 29 e 30, ok? Mais 3 capítulos aí do livro de Gênesis. Não desista, Deus está falando com a gente através da leitura. E isso vai ser guardado no nosso coração, para quando nós necessitarmos, isso seja lembrado através do Espírito Santo, que ele traga de novo à nossa mente as passagens, tá bom? Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra, amém? Já está fazendo, né? Vamos orar então? Pai, muito obrigada. Obrigada por esse tempo, Senhor, um tempo maravilhoso que o Senhor separou na nossa vida para estarmos lendo a Tua palavra desse jeito, desta forma contínua, desta forma com que o Senhor vem, nos explica e faz a Tua revelação. Enfim, é um tempo maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, nos dando a revelação da Tua palavra, nos fazendo depois, Senhor, lembrar tudo aquilo que nós lemos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, então, Gênesis capítulo 28. E Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaque enviou Jacó, e ele foi para Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou lhe deu uma ordem dizendo: Tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedeceu seu pai e a sua mãe e foi para Padã-Arã. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou uma das pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. E tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e em tua semente
todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu sou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro e a colocou como um pilar e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente à casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis que um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos estejam reunidos e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela as guardava. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela e que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que, quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo e o abraçou e o beijou e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Dize-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas.
O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos tenros, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu te dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: O que é isto que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: Não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço, com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela, e lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou seu nome Ruben, pois ela disse: Certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e disse: Porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho, e ela chamou seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e disse: Agora, desta vez, o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos, por isso seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e ela disse: Agora eu louvarei o Senhor, por isso ela chamou seu nome Judá e parou de gerar. Gênesis capítulo 30. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse: Estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero? E ela disse: Eis aí minha serva Bila, entra nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila a ele por mulher, e Jacó entrou nela, e Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente e gerou um segundo filho a Jacó. E Raquel disse: Com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou seu nome Naphtali. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher.
E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: Vem uma tropa. E ela chamou o seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse: Eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome Aser. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo e as trouxe à sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: Seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomarias também as mandrágoras de meu filho? E Raquel disse: Ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E Jacó veio do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o quinto filho. E Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido, e ela chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o sexto filho. E Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva, agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. E depois ela gerou uma filha e chamou o seu nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu seu útero. E ela concebeu e gerou um filho e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou seu nome José e disse: O Senhor me acrescentará outro filho. E aconteceu que quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse: Peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, porque eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse: Determina o teu salário e eu o darei. E ele lhe disse: Tu sabes como eu te servi e como o teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vida. E agora, quando deverei prover também para minha casa? E ele disse: O que te farei? E Jacó disse: Tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face. Tudo que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. E Labão disse: Eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo que era marrom entre as ovelhas,
e os deu nas mãos de seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas. E colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber. E os rebanhos concebiam diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para os listrados e todo o marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos e não os colocou entre o rebanho de Labão. E aconteceu que quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém? Bom, terminamos mais 3 capítulos do livro de Gênesis. Amém? Deus abençoe sua vida. Nos vemos então no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.